Graça e paz, meus irmãos, minhas irmãs, graças a Deus, mais um dia do nosso propósito de leitura da Palavra de Deus. Você está no propósito 365 dias da Palavra. Neste canal, todos os dias, assumimos o compromisso de lermos juntos a Bíblia. Amém? Então, se eu te convido, se inscreva no canal e venha caminhar conosco. Leituras rápidas de 15 a 20 minutos, mas muito poderosas, fortalecendo a nossa fé. Amém? Se inscreva no canal, clique na playlist e inicie a sua jornada, aproximando-se cada vez mais de Deus através da sua palavra, através da leitura da Bíblia. Amém? 15 a 20 minutos, menos de 1,5% do seu dia. Então se inscreva no canal e venha ouvir Deus falar todos os dias ao seu coração. Amém? Agora, antes de iniciarmos a leitura, como de costume, vamos orar ao Senhor. Vamos orar agradecendo, apresentando o nosso propósito, agradecendo por tudo que Ele tem feito maravilhoso em nossas vidas. E de seguida, vamos para a nossa leitura. Amém? Ore ao Senhor com fé e convicção, porque Ele se faz presente no nosso meio. Pode ter certeza que Ele está te ouvindo. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, Senhor, queremos te louvar, queremos te agradecer pela tua infinita bondade. Senhor, obrigado pela tua graça que se renova mais uma vez sobre nossas vidas. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pelo teu amor. Senhor, reconhecemos que nós não somos merecedores, ó Pai. Nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor nos ama, mesmo assim o Senhor cuida de nós. Deus, perdoa nossos pecados, nossas falhas. Nos ensina, ó Pai, a caminhar de acordo com a tua palavra, de acordo com aquilo que é o correto. Ó Deus, não se ire contra nós, porque nós somos pecadores. Nos dá um coração que se arrepende verdadeiramente. Nos faz, ó Pai, andar com amor, buscando a tua presença, ó Senhor. Ó Pai, repreende todo o mal que se levante contra as nossas vidas, contra a vida das nossas famílias, contra o nosso lar, contra este propósito. Ó Deus, muito obrigado por mais um dia, obrigado por o Senhor se fazer presente e falar conosco. Assim oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Vamos iniciar nossa leitura. Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas. Iniciando o dia 187, 1 Crônicas, capítulo 24. Amém? Dando continuidade, 1 Crônicas, capítulo 24, o trabalho dos sacerdotes. Todos encontraram? Começa assim. São estes os grupos aos quais pertenciam os descendentes de Arão. Arão foi pai de 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Nadab e Abiú morreram antes do seu pai. Eles não deixaram filhos e, por isso, os seus irmãos Eleazar e Itamar se tornaram sacerdotes. O rei Davi organizou os descendentes de Arão de acordo com os seus deveres. Foi ajudado nesse trabalho por Zadok, que era descendente de Eleazar, e por Aimeleque, que era descendente de Itamar. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 grupos, e os descendentes de Itamar foram divididos em 8. Isso foi feito assim porque entre os descendentes de Eleazar havia um número maior de chefes de famílias. Como havia oficiais do templo e líderes espirituais tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar, eles foram divididos por sorteio. Os descendentes de Eleazar e de Itamar eram sorteados alternadamente e os seus nomes foram escritos no livro pelo escrivão Semaías, filho de Netanel. Foram testemunhas o rei, os seus oficiais, o sacerdote Zadok, Aimeleque, filho de Abiatar, e os chefes das famílias de sacerdotes e das famílias de levitas. Depois de tirada a sorte, os 24 grupos receberam os seus turnos na seguinte ordem: 1. Jeoi-Aribe, 2. Jedaías, 3. Arim, 4. Seorim, 5. Malquias, 6. Miamim, 7. Acós, 8. Abias, 9. Jesua, 10. Secanias, 11. Eliasibe, 12. Jaquim, 13. Upá, 14. Jezebeabe, 15. Bilga, 16. Imer, 17. Azir, 18. Apises, 19. Petaías, 20. Jesquel, 21. Jaquim, 22. Gamul, 23. Delaías, 24. Maazias. Os nomes desses homens foram escritos no livro, de acordo com os seus turnos para entrarem no templo e cumprirem os deveres conforme as regras deixadas por Arão e o seu antepassado, conforme o Senhor, o Deus de Israel, lhe havia ordenado. A lista dos levitas, versículo 20. São estes os outros chefes de famílias dos descendentes de Levi. Gedias, descendente de Arão, através de Sebuel.
Isias, descendente de Reabias, Jaate, descendente de Izar, através de Selomite, Jerias, Amariá, Jaziel e Jecameão, filhos de Hebron, por ordem de idade, Samir, descendente de Uziel, através de Mica, Zacarias, descendente de Uziel, através de Isias, irmão de Mica, Mali, Muzi e Jazias, descendente de Merari. Jazias foi pai de 3 filhos, Soão, Zacur e Ibre. Mali foi pai de 2 filhos, Eleazar e Quis. Eleazar não deixou filhos, porém Quis foi pai de um filho chamado Jerameel. Muzi foi pai de 3 filhos, Mali, Éder e Jerimote. Eram estas as famílias dos levitas. O chefe de cada família e um dos seus irmãos mais novos tiraram sorte para serem escalados como haviam feito seus parentes, os sacerdotes descendentes de Arão. Foram testemunhas o rei Davi, Zadok, Aimeleque e os chefes de famílias de sacerdotes e de levitas. Glória a Deus, dando continuidade, 1 Crônicas capítulo 25. Os músicos do templo. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã, Jedutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhados por músicas de harpas, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço. Os 4 filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava. Os 6 filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Esabias e Matitias, dirigidos pelo seu pai. Eles anunciavam a mensagem de Deus acompanhados por música de liras e cantavam louvores e agradecimentos a Deus o Senhor. Os 14 filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romati-Ezer, Josbecasa, Maloti, Otir e Maziote. Deus deu a Emã, o profeta do rei, esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Emã. Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o seu pai. Asaf, Jedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviços, todos eles tiraram sorte, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Esses 288 homens foram divididos de acordo com as suas famílias em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Esta é a ordem dos seus turnos de serviço. 1. José, da família de Asaf. 2. Gedalias. 3. Jacur. 4. Zeri. 5. Netanias. 6. Buquias. 7. Jezarela. 8. Jesaías. 9. Matanias. 10. Simei. 11. Uziel. 12. Asabias. 13. Sebuel. 14. Matitias. 15. Jerimote. 16. Ananias. 17. Josbecasa. 18. Anani. 19. Maloti. 20. Eliata. 21. Otir. 22. Gidalti. 23. Maziote. 24. Romati-Ezer. Glória a Deus. Livro de Crônicas finalizado no dia de hoje. Vamos agora concluir a nossa leitura. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 19. Para concluirmos, vamos para o livro de Atos, capítulo 19. Uma leitura maravilhosa. Amém? Todos encontraram? Atos, capítulo 19. Paulo em Éfeso. Começa assim. Enquanto Apolo estava na cidade de Coríntio, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí
Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e, em frente de todos, ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Os filhos de Seva. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, tanto que as pessoas pegavam lenços e aventais que ele usava e os levavam para os doentes tocarem, e quando estes tocavam neles ficavam curados, e de outras pessoas saíam os espíritos maus. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro expulsando espíritos maus quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles: pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles: eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então um homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso. Eles ficaram com muito medo e o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. Então muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que haviam feito, e muitos daqueles que praticavam feitiçaria ajuntaram os seus livros e os trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros queimados, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. A desordem em Éfeso, versículo 27. Depois desses acontecimentos, Paulo resolveu passar pelas províncias da Macedônia e da Acaia e ir até Jerusalém. Ele dizia: depois que eu visitar Jerusalém, preciso ir a Roma. Então Paulo enviou para a Macedônia 2 dos seus ajudantes, Timóteo e Erasto, mas ele ficou mais algum tempo na província da Ásia. Foi nessa ocasião que houve na cidade de Éfeso uma grande desordem por causa do caminho do Senhor. Um ourive chamado Demétrio fazia pequenos modelos de prata do templo da deusa Diana, e o seu negócio dava muito lucro aos que trabalhavam com ele. Então ele chamou estes e outros da mesma profissão e disse: meus amigos, vocês sabem que a nossa riqueza vem deste nosso ofício. Vocês mesmos podem ver e ouvir o que este tal de Paulo está fazendo. Ele afirma que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade e está conseguindo convencer muita gente, tanto aqui como de quase toda a província da Ásia. Assim nós estamos correndo o perigo de ver o povo rejeitar o nosso negócio. E não é só isso, existe o perigo de o templo da grande deusa Diana não ficar valendo mais nada e também de ser destruída a grandeza dessa deusa adorada por todos na Ásia e no mundo inteiro. Quando a multidão ouviu isso, ficou furiosa e começou a gritar: viva a grande Diana de Éfeso! E a confusão se espalhou por toda a cidade. A multidão agarrou Gaio e Aristarco, 2 macedônios que viajavam com Paulo, e os arrastou até o teatro. Paulo queria falar ao povo, mas os irmãos não deixaram. Alguns altos funcionários daquela província, que eram amigos de Paulo, mandaram a ele um recado pedindo que não fosse ao teatro. Naquela altura dos acontecimentos, a multidão que se achava no teatro estava em completa desordem. Uns gritavam uma coisa e outros gritavam outra, pois a maioria nem sabia por que estava ali. Algumas pessoas ficaram pensando que Alexandre era o culpado, pois os judeus o obrigaram a ir e ficar lá na frente. Aí Alexandre fez um sinal com a mão e tentou falar para se defender diante do povo, mas quando perceberam que ele era judeu, ficaram gritando todos juntos a mesma coisa durante 2 horas: viva a grande Diana de Éfeso! Finalmente, o secretário da prefeitura da cidade conseguiu acalmar o povo. Ele disse o seguinte: cidadãos de Éfeso, todos sabem que a nossa cidade é a guardadora do templo da grande Diana e da pedra sagrada que caiu do céu. Ninguém pode negar isso.
Assim fiquem calmos e não façam nada sem pensar bem. Vocês trouxeram aqui estes homens, mas eles não assaltaram o templo nem ofenderam a nossa deusa. Se Demétrio e os seus ajudantes têm alguma acusação contra alguém, eles podem apresentar suas acusações no tribunal, pois para isso há dias certos de reunião e também existem os governadores. Porém, se vocês querem mais alguma coisa, isso será tratado na reunião do povo, convocado de acordo com a lei, pois corremos o risco de sermos acusados de revolta por causa do que está acontecendo hoje. Não há motivo para toda essa confusão e nós não poderemos justificar tudo isso. Depois de dizer essas palavras, ele terminou a reunião. Glória a Deus. Leitura concluída no dia de hoje, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor agradecendo pela oportunidade. Vamos agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem nos fortalecido diariamente. Amém. Você é mais que vitorioso se você está aqui desde o início do propósito, mesmo com momentos de desânimo, você se faz presente, o Senhor te sustenta. Então você é mais que vencedor pela graça do nosso Deus. Vamos orar ao Pai agradecendo, amém? Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos por até aqui ter nos sustentado, ter nos guiado, ter nos ajudado. Senhor, continua fortalecendo a nossa fé. Faz cair por terra todo espírito de incredulidade, todo espírito de preguiça que venha, Pai, querer nos trazer desânimo. Ó Senhor, nós acreditamos nas Tuas palavras. Sabemos que o Senhor é o único Deus, que não há outro além de Ti. Obrigado, ó Pai, por se fazer presente no nosso meio, por falar aos nossos corações. Deus, abençoa a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que se fazem presentes. Continua, ó Senhor, dando saúde, graça, ó Pai, e força para continuar neste propósito e te servindo com alegria. Ó Pai, obrigado por tudo. Amanhã estaremos juntos aqui para ouvir a Tua voz, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe novamente o teu dia. Que continue abençoando. Amém. Que amanhã estejamos juntos aqui firmes e fortes para ouvir a voz do nosso Deus. Fique na paz e até amanhã, até a próxima leitura.